Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anodecei, divina luz, anodecei, divina luz, em nossas almas acerei o amor de Jesus. Em nossas almas acerei o amor de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, como é gostoso estar aqui nesta hora, rezar o meu terço, agora 2h da madrugada. Eu rezei o meu terço e estou sentindo feliz na presença de Deus. Se vocês descobrirem a felicidade de rezar o terço nesta hora, da meia-noite até as 3h, é o melhor momento para vocês sentir a presença de Deus, porque Deus está toda hora com a gente, mas nesta hora o silêncio da noite faz a gente sentir mais a presença de Deus com a gente. Eu fico aborrecido um pouco de muitas coisas que acontecem na igreja e na vida dos cristãos. Existe hoje, a igreja criou aí terço que não é o terço de Nossa Senhora, não é o terço das 50 Ave Maria, não é o terço tradicional que Maria Santíssima pediu nas suas aparições, desde das primeiras aparições que tem, Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora sempre pediu, reza o terço, reza o terço. Agora o terço tradicional, verdadeiro, que tem poder sobre o demônio, é o terço das 50 Ave Maria, é o terço de Nossa Senhora, porque Maria Santíssima é a pessoa que o demônio nunca chegou perto. Maria, da história da Bíblia, nunca consta que sofresse uma tentação do demônio. Não, o demônio, ele não teve conhecimento do nascimento de Maria. Quando Maria foi, por ela ter sido concebida sem pecado original, ele não ficou sabendo, porque o demônio tem conhecimento de todas as pessoas que nascem, ele sabe, por causa do pecado original. Mas Maria e João Batista, nunca a gente vê na Bíblia uma história que ele tentou Maria, tentou João Batista. Eu acho que eram duas pessoas que nasceram que o demônio não percebeu que tinha nascido. Que o demônio só foi descobrir que existia Maria depois que ela já estava grávida do Filho de Deus, que ia ser o Salvador do mundo. Aí que o demônio descobriu que tinha sido enganado e ficou horroroso, fez guerra, lançou o rio de água suja na intenção de destruir o menino que ia nascer. O menino Jesus, ele perseguiu muitas vezes para matar. Porque, e depois, na vida de Cristo também, Cristo foi tentado pelo diabo, mas Maria não foi. Agora, por isso, o terço de Nossa Senhora é poderoso. Se você reza o terço de Nossa Senhora, o diabo não chega, você fique livre das tentações do demônio. E ela disse muitas vezes que o terço salvaria o mundo. E é verdade, porque a melhor oração que temos é a missa, porque lá celebra a Eucaristia,
e o Deus vivo no meio de nós. Mas a missa, a Eucaristia, nós não sabemos se vamos ter por todos os tempos, porque agora mesmo nós estamos completando mais de 6 meses sem Eucaristia, sem participar da Eucaristia. Fomos, devido a essa pandemia, fomos afastados da igreja para precaução da doença. Acho que foi errado, mas já está feito e estamos sem Eucaristia. Então, nessa hora que a gente não participa da celebração, a coisa mais importante que tem na vida da gente é o terço. Agora, eu fico triste, não sou contra, porque existe hoje o terço da misericórdia, existe o terço também dos anjos e mais outros que eu nem conheço, né? Mas esse terço está desfigurando o verdadeiro terço de Maria, porque por comodismo dos cristãos, eles preferem rezar o terço da misericórdia, que é rapidinho, e já deita lá, reza e já dorme. Isso é uma preguiça e é um pecado, o pecado da preguiça, de rezar o terço de Nossa Senhora, que gasta geralmente de 20 a 30 minutos para a gente rezar um terço bem rezadinho, bem tranquilinho. Agora, se em 24 horas você não puder tirar 1 hora para estar na presença de Deus, você está sendo falho com o seu Criador. Porque você tem tempo de tudo. Tem tempo de trabalhar, passear, jogar bola e tudo. E tem tempo de assistir novela e tanta coisa que não é preciso. E fica horas e horas batendo papo com amigos, sem papo furado, que não tem fundamento nenhum. Agora, 1 hora para Deus você não pode tirar. Ora, isso vai pesar. Quanto bem faz essa hora que a gente tira para estar na presença de Deus. Quando você descobrir a felicidade de rezar o terço nesta hora da madrugada, você nunca mais vai deixar. Porque eu digo com experiência própria, já faz mais ou menos 2 anos que eu rezo o terço todas as madrugadas, todas, sem falhar uma madrugada, sem falhar uma. Muitas vezes eu deito assim, meio com um pouco de preguiça e falo, agora, essa noite, se eu não acordar, eu vou rezar, eu rezo amanhã. É a mesma coisa. E de fato que é. Mas só que chega na hora, meia-noite, 1 hora, 2 horas, até as 3, eu não consigo ficar na cama. Não. O Espírito Santo me chama e põe em pé. E a cama fica ruim, você fica incomodada, e você tem que levantar e ir lá encontrar com Deus. Que coisa boa. Eu acabei de rezar agora há pouco o meu terço, já louvei a Deus, já agradeci, já louvei a Eucaristia, porque a Eucaristia é um mistério, todo mundo sabe disso, é um mistério de fé. Se você crer que ela está na hóstia consagrada e no vinho, ela está. Mas se você não crer, ela está do mesmo jeito, mas vai ser para a sua condenação. Se você não crê que o Jesus Cristo está vivo e verdadeiro, tão realmente como está no céu, na hóstia consagrada, se você não crê, você está sendo condenado. Você está sendo condenado. Agora, se eu creio que Jesus Cristo está lá nas espécies do pão e do vinho, eu creio também que Ele está aqui junto comigo, no meu coração, no meu altarzinho. Cristo está aqui também. É questão de fé, é mistério de fé. Se eu creio que Ele está na Eucaristia, como de fato Ele está, eu creio também que Ele está aqui no meu coração. Por isso eu comungo todos os dias espiritualmente e acho que tem o mesmo valor, porque a gente não pode deixar de comungar sacramentalmente para comungar espiritualmente, mas quando não há possibilidade de comungar, de receber o Cristo nas espécies do pão e do vinho, então daí a comunhão espiritualmente tem muito valor. E eu queria
pudesse, fosse possível, que todo mundo ouvisse essa palavra que estou falando, ah, meu Deus, como eu gostaria que todos tivessem a felicidade que eu tenho, porque eu vejo as coisas antes de acontecer. Não que eu seja, vou dizer que o sensacionalismo, que eu sou melhor do que os outros, Deus fala comigo, não. Deus fala com a gente toda hora, pelos acontecimentos, mas nada de extraordinário. Eu só ouvia a palavra de Deus, Deus falar no meu ouvido, e era verdadeiro, uma vez só. Foi no ano de 1975, quando eu estava num problema muito sério, financeiramente falando, problema de família, tudo pequeno, e mulher doente, e eu sem dinheiro, e tocando lavoura, mexendo com lavoura de batata, e devendo bastante. Eu tive tempo assim, quase achando que tinha encerrado, porque não dava mais para caminhar. E nisso, em uma hora, lá na cidade de Pouso Alegre, na nossa catedral, eu saí do banco desnorteado, porque o meu negócio do banco não tinha dado certo. Saí andando sem saber para onde ia, vi a porta da igreja, da catedral aberta, entrei, fui na Capela do Santíssimo, ajoelhei, tinha ali mais algumas pessoas, e logo veio um padre distribuir a comunhão para aquelas pessoas que estavam ali, e eu também comunguei. Quando eu recebi a comunhão, que eu voltei para o meu banco, que eu ajoelhei e fechei o olho, eu escutei a voz que falou no ouvido: come esse pão e vai, que você tem uma grande caminhada e você vai vencer. Você tem uma grande caminhada para caminhar e você vai vencer. E eu escutei aquela voz, saí com toda a esperança da igreja, saí com toda a fé, com certeza que eu ia vencer aquelas dificuldades tão grandes que estava. E depois passei no banco, aí o funcionário do banco disse assim: agora não dá mais certo os teus negócios, mas na segunda-feira você vem, eu faço o contrato, o dinheiro já sai na tua conta e você vai cuidar da tua lavoura lá, tranquilo. E assim foi. E depois, eu devendo muito que estava, dentro de 2 anos, eu paguei toda a minha dívida, minha mulher criou saúde, e eu paguei todas as minhas dívidas e construí uma casa, uma boa casa. Olha, milagre que aconteceu. Isso já foi em 75, já faz quantos anos? Já faz 40 anos, né? Faz 40 anos ou mais, 75 para 2020. Já faz tempo. Então, eu considero hoje um vencido, considero um homem realizado. Meus filhos estão bem, estão tudo criados, estão tudo trabalhando, tudo com saúde, graças a Deus. Minha esposa está bem também. Eu ainda estou, 75 anos, estou sentindo perfeitamente bem, cabeça boa, tudo. Então, só tenho que louvar a Deus. Agora, para mim, 1 hora por dia, para mim falar com Deus, é pouco, né? Porque eu faço o dia todo, né? Todas as coisas que eu estou fazendo, eu estou louvando a Deus, agradecendo a Deus. Mas nesta hora da madrugada, é sagrado. Toda noite eu estou aqui, nesse meu lugar, meu altarzinho aqui atrás, né? E aqui eu rezo e louvo a Deus e agradeço por tudo que faz. E rezo pela conversão dos pecadores, reza pelas almas. Uma coisa importante também, nunca você esqueça de rezar pelas almas do purgatório, porque o purgatório, a gente acredita e não sabemos como que é. Muitas vezes a pessoa morre e todo mundo fala assim: já está no céu junto de Deus. Eu já fico pensando, e o purgatório? Ninguém entra no céu sem purificar. Purgatório é castigo dos pecados que foram perdoados, né? Então, quando a gente recebe o perdão de Deus, que a gente arrepende dos pecados e recebe o perdão, então fica a mancha do pecado. E essa mancha, essa sujeira, tem que ser tirada no fogo do purgatório.
Porque da mesma maneira que o orível, daquele que cuida do ouro, que manipula o ouro tirado da terra, ele derrete o ouro para poder purificar. Assim também nós temos que ser purificados para entrar no céu. Então, acredito eu que quando a pessoa morre, ele não vai direto para o céu. Ele, se foi perdoado, ele vai para o céu e vai sofrer uns tempos no purgatório. E esse tempo ninguém sabe quanto. Às vezes a pessoa fala, mas fulano já faz tempo que morreu. Meu pai já faz 40 anos, já morreu 45, já deve não estar mais no purgatório. Vamos rezar pela alma dele, eu rezo pela alma dele, e se ele não tiver, a oração que eu faço serve para as outras almas, porque eu rezo por todas. Então é importante a devoção às almas, aos mortos do purgatório. Reza, porque quando você morrer, alguém vai rezar para você. E é importante a devoção ao Santo Rosário, que se for possível, rezar os 3 mistérios, rezar o rosário completo. Ou então, rezar 1 terço cada dia, ou 2 terços por dia. Eu às vezes rezo 2, às vezes rezo 3, mas é importante pelo menos 1 terço por dia. E a devoção ao Santo Rosário, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, consagra todos os dias ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Faça uma consagração todos os dias, entrega a tua vida nas mãos na presença do Sagrado Coração de Jesus. E a devoção do terço, devoção à Eucaristia e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. É pelo menos essas 3 coisas. É importante. Não fique rezando só o terço da misericórdia, não por ser facinho, e de preguiça de rezar no terço mais demorado um pouquinho, que é o terço de Nossa Senhora. Não fica trocando o terço de Nossa Senhora pelo terço da misericórdia. Você pode rezar o terço de Nossa Senhora e depois rezar o terço da misericórdia, terço dos anjos. Todas as devoções é importante. Eu não sou contra o terço da misericórdia, nem terço dos anjos e outros que tem, né? Porque cada vez que você está invocando o nome de Deus, dos anjos e dos santos, isso é importante demais. Mas só que nunca deixa de rezar o terço de Maria, o terço que Maria pediu, porque esse é a arma poderosa diante da tentação do demônio e diante de toda a cilada que ele veio para pegar. Esse é o que é mais importante, porque o nome de Maria, os demônios fogem tudo de ouvir o nome de Maria. O que mais o demônio quer é que você perca a devoção a Maria. Talvez esse terço da misericórdia seja uma tentação que está acontecendo na tua vida, tirando você de rezar o terço de Nossa Senhora para rezar o terço da misericórdia, que é rapidinho, né? Você pega só poucas palavras e já termina. Isso aí você está colaborando com a tua preguiça. Olha que a preguiça é a mãe do pecado. De preguiça você faz tudo de errado. Não, tem a preguiça, a mentira, é as 2 coisas mais poderosas que tem, que o demônio usa para destruir a vida da gente. A mentira é a coisa horrível, pior que tem, porque da mentira nasce todos os outros pecados. Vem a traição, vem tanta coisa que vem através da mentira. Quando você está mentindo, você está traindo a pessoa que está escutando a mentira. Não. Então, converta o teu coração, purifique. Não minta nunca, nem fazendo graça. Não. E não brinque com as coisas de Deus. Não brinque, não zombe das coisas de Deus. Porque isso é tomar seu santo nome em vão. Seja sincero, reza sempre o terço de Nossa Senhora. Será o que vai salvar. A nossa igreja, com toda certeza, ela vai passar por uma purificação. Então nós estamos chegando próximo um tempinho
que talvez a igreja vai entrar numa perseguição muito grande, uma perseguição muito severa, muito horrorosa, que só Nossa Senhora poderá salvar a gente, salvar a nossa fé desse dificuldade que vai passar a igreja. Ora, a igreja, Deus, acredito eu, que Deus já entregou a igreja para ser crucificada. Da mesma maneira que o Cristo foi crucificado e ressuscitou, foi morto, foi crucificado, morto, sepultado e depois ressuscitou, assim também vai acontecer com a nossa igreja. A promessa de Cristo vai prevalecer. As portas, poder do inferno jamais conseguirão dominá-lo. Mas tem os pecados da igreja, os pecados da humanidade é muito grande e Deus vai castigar, vai punir os pecados, vai separar o joio da igreja para ser queimado. E depois vai ressurgir uma igreja nova, pura, santa, purificada. Vai ser a noiva que o Cristo virá buscá-la. Então, peça a Deus toda a graça que for preciso, reza a Nossa Senhora, que só ela poderá nos salvar desse perigo de perder a fé. O perigo é muito grande. Quem estiver acreditando cegamente nas instituições da igreja, no Papa, bispos e padre, quem estiver acreditando cegamente nessa instituição, que ela é infalível, vai correr o perigo de perder a fé. Porque ela é infalível quando se trata de dogma de fé. Mas quando se trata de disciplina, de pastoral, dessa coisa, pode errar muito, como já errou e está errando e vai errar. Tem muito erro da pastoral na vida da igreja, na maneira o Papa não é infalível. Não, nessas coisas não. Muitos papas já pregou heresia, e esse também. Agora, pelas profecias que a gente vê, todas as profecias indicam que nós estamos chegando no fim desta Igreja Católica Romana. Depois vai ressurgir da nossa fé a verdadeira Igreja de Cristo, igual aquela igreja primitiva, igual o segundo século da igreja, que foi o século mais sofrido e mais santo da Igreja Católica. O século mais sofrido e mais santo foi o segundo século da Igreja Católica, que foi onde os romanos perseguiram demais os cristãos e mataram os apóstolos, mataram os papas, mataram os cristãos e o cristão morria para defender a fé. O primeiro mártir foi Santo Estevão, que morreu ajoelhado e dando glória a Deus e sendo apedrejado. E assim foi o tempo santo da Igreja Católica. E vai voltar naquele tempo outra vez. Essa igreja que vai ressurgir, Igreja Católica, Apostólica, primitiva, que vai ressurgir, vai ser uma igreja sofrida, mais santa, pura, e acredito eu que o Cristo vai vir buscar logo. Não vai demorar muito tempo aí. Agora, essa igreja romana, ela vai chegar ao fim. Mas não o fim da Igreja de Cristo, vai o fim da Igreja Católica Romana. Porque ela vai ser castigada junto com o Vaticano, junto com a cidade de Roma. Vai ser castigado. É profecia, se é profecia da Bíblia, foi Cristo, foi palavra inspirada por Deus. Se você acredita na Bíblia, tem que acreditar nisso. Não vai ficar pensando que isso aí é conversa minha, não, que não é minha. Isso aí está tudo na Bíblia, está tudo nas profecias, está tudo indicando que estamos chegando perto do fim. Fé em Deus e muita fé que vamos vencer. Da mesma maneira que um dia Deus falou no meu ouvido, naquela vez, em 75, que eu já disse agora há pouco, que eu ia vencer, eu vou vencer até o fim. Vou até o fim. E talvez ainda vou ver o Cristo vir sobre as nuvens dos céus.
Talvez ainda chego lá com essa idade mesmo que estou. E fica com Deus. Boa noite, boa madrugada, bom sono. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti confio piedade divina, me guarde, governe e ilumine. Amém.